A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 3: A Igreja, o lugar dos que amam Jesus. Autor Pedro Donk. Semana 1. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Segunda-feira. No Espírito compreendemos as coisas do Espírito. Ler com oração. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Na mensagem desta semana, intitulada As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, consideraremos a importância de viver no Espírito para ganhar revelação acerca das palavras de Jesus. É pelo novo nascimento que todos os que creem em Jesus recebem a vida eterna, a qual nos permite ingressar no reino de Deus e propagá-lo pelo mundo. A oposição a Jesus, levantada pelos judeus, é uma advertência para que não vivamos na carne, nem sejamos guiados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. O Deus desse século cegou o entendimento dos judeus, porque eles viviam sob o domínio dessa árvore e não conseguiram crer em Jesus nem em suas palavras. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Essa oposição levantada pelos judeus não estava relacionada com uma suposta falta de conhecimento das Escrituras, mas representava a disputa entre dois reinos. Por último, discorreremos sobre o significado espiritual da decisão de Jesus durante seu ministério de deixar o templo em Jerusalém e dirigir-se para além do Jordão. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus comunica aos judeus duas verdades fundamentais sobre si mesmo. Ele é tanto a porta das ovelhas como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Versículos 7 e 11. Além disso, Jesus ressalta o conhecimento recíproco que existe entre ele e suas ovelhas, evidenciando que conhece as ovelhas, e elas também o conhecem. Versículo 14. A sequência do relato mostra as opiniões divergentes dos judeus sobre as afirmações de Jesus. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouves? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? João capítulo 10, versículos 19 a 21. Fica claro que os judeus não conseguiam compreender o que Jesus dizia. A postura desses judeus evidencia que eles andavam segundo a carne. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Os judeus que questionavam Jesus eram pessoas carnais, e seus pensamentos carnais se inclinavam para coisas carnais. Por isso, eles não conseguiam entender as coisas pertinentes ao Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Da mesma forma, se colocarmos a mente na carne, isso será inimizade contra Deus, pois a mente posta na carne não está sujeita à sua lei, nem mesmo pode estar. Não importa se tentamos praticar atos de bondade ou se somos pessoas boas. Se estivermos na esfera da carne, nossos pensamentos também estarão nessa mesma esfera, e o resultado não agradará a Deus. Percebemos assim que há uma disputa espiritual por trás dessas oposições ao falar do Senhor. No capítulo 6 de Efésios, Paulo descreve a armadura que devemos usar no combate espiritual. Dentre os componentes descritos ali, apenas um é de ataque, conforme lemos: tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 17. A palavra de Deus é a espada do Espírito, essencial para enfrentar Satanás e o reino das trevas. Satanás, utilizando-se de estratégias astutas, mantém sob seu domínio aqueles que estão influenciados pelo veneno da árvore do conhecimento do bem e do mal, deixando-os presos à natureza carnal. A única arma eficaz e poderosa para libertar essas pessoas é a palavra de Deus. Por saber disso, o apóstolo Paulo não perdia tempo com meras palavras de conhecimento, conforme escreveu: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 1 a 5. Não adianta usarmos linguagem refinada ou palavras humanas sábias, porque com elas jamais conseguiremos convencer aqueles que vivem segundo a carne. Também é inútil recorrer à sabedoria, à capacidade de persuasão ou a quaisquer métodos humanos em nossa luta por Deus. Com esses meios, não conseguiremos obter o resultado desejado. Somente a genuína palavra de Deus consegue gerar nas pessoas fé no poder divino. Para levar a cabo seu ministério, o apóstolo Paulo adotava uma postura de total fidelidade a Deus, como ele próprio disse: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 1 a 2. O apóstolo Paulo sabia que, se quisermos vencer Satanás, é inútil usar astúcia humana e tampouco tentar embelezar a palavra de Deus. Portanto, ele não usava de ostentação de linguagem ou de sabedoria humana, mas recomendava a si mesmo a consciência de todo o homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Em todas as suas palavras, manifestava-se a verdade. No diálogo entre Jesus e os judeus, descrito no capítulo 10 de João, percebemos a existência de um conflito. Jesus tentava fazer os judeus e seus líderes entenderem que suas palavras provinham de Deus. Ele era o enviado de Deus, cuja intenção era dar a vida eterna ao homem. Jesus afirmava que quem nele cresce teria a vida eterna, mas estava muito difícil para os judeus receberem sua palavra, porque o Deus deste século havia cegado o entendimento dos líderes que ali estavam com Jesus. O apóstolo Paulo também mencionou essa cegueira. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 3 a 4. Que o Senhor nos livre de toda cegueira espiritual, para podermos ganhar revelação de suas palavras e, assim, obter vida por meio delas. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado.
Leituras de apoio. Sala de guerra. Uma palavra aos líderes. Capítulo 7. Autor Pedro Dong. Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Capítulo 1. Autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.